a Joyce Aparecida e hoje eu vou falar sobre ondas e radiação. E para começar, vamos definir o que significa ondas. Onda se trata de um fenômeno que propaga no tempo e no espaço e ela vai transferir energia. E vai depender do tipo de onda que nós estamos falando. Se nós estamos falando de ondas mecânicas, elas precisam de um meio para se propagar. Por exemplo, o som. Agora, quando se trata de ondas eletromagnéticas, elas não precisam de meio para se propagar. E isso também podemos usar como exemplo a luz, que vem a luz do Sol, as ondas viajam da Terra no espaço, sem um meio para poder se propagar. Agora, quanto ao espectro eletromagnético, vamos falar da frequência dessas ondas. Quando nós falamos de onda, nós temos a frequência dela e nós temos o comprimento de onda. E a frequência se trata de quanto maior a frequência, mais vezes aquele fenômeno vai repetir em determinado período de tempo que você escolher. E o comprimento de onda se trata quando temos uma onda completa. Ela começa aqui, ela dá a volta completa e ela termina aqui. Bom, como vocês podem ver, nós temos os tipos diferentes de onda. Nós temos rádio, micro-ondas, infravermelho, visível, ultravioleta. Visível se trata da luz que nós conseguimos ver. Ultravioleta, raios e raios gama. Isso vai depender da frequência de cada uma e cada uma está mostrado mais ou menos em comparação, um pouco fora de escala, para poder ser fácil a compreensão, mais ou menos a frequência de cada uma, mas eu coloquei os dados bonitinhos de qual, mais ou menos, em qual faixa de frequência elas se encaixam. Essas ondas, baseadas nesse espectro eletromagnético, elas são divididas em ondas ionizantes e não ionizantes. E o que isso quer dizer? As não ionizantes quer dizer que elas transferem energia, mas elas não têm energia o suficiente para ionizar um átomo. No caso, ela não pode retirar elétrons dali. Então, no caso das ionizantes, é isso que acontece. E no caso da ionizante, isso pode ser prejudicial à nossa saúde. Então, entra aí raios gama. Então, basicamente, o que acontece? Nós encontramos ela em raio-x, tomografia, radioterapia e também usinas nucleares. São casos assim que nós sabemos que é um pouco mais perigoso. Você já deve ter visto o aviso, como que é aquela roupa de proteção quando você vai fazer um raio-x, porque já é uma frequência um pouco mais prejudicial à nossa saúde. Enquanto a não ionizante já é mais comum, são ondas que estão por todo lugar. Nós temos no nosso celular, aparelhos Bluetooth, TV, ondas de rádio, o próprio Wi-Fi. Então, já é mais popular porque não são prejudiciais à nossa saúde. Quanto aos efeitos biológicos dessa radiação, o que acontece? A questão do efeito biológico é quando você consegue mudar o sistema dessa pessoa. Você pode, talvez, mudar o próprio DNA dela. No caso, pode ser que nem aconteça com a pessoa em si, mas vai vir com seus descendentes. Então, as próximas gerações daquela pessoa vão vir afetadas. E isso pode acontecer dependendo do tipo de onda que vai atingir essa pessoa, atingir esse sistema dela. E dentro desses efeitos, nós temos alterações em funções da célula, ou podemos matar as células imediatamente, dependendo da onda que for aplicada. Pode gerar catarata e danos aos testículos. Eu tô colocando aqui a frequência de onda que é necessária para poder fazer isso, para poder deixar a pessoa com catarata ou prejudicar os testículos. Também coloquei a frequência necessária para prejudicar os órgãos internos, porque pode aquecer, sobreaquecer a pessoa. E o último caso, risco de câncer também. Então, quanto à saúde, eu havia falado do perigo dos raios-x e gama. O que eles podem atingir? Glândula salivar, esôfago, estômago, cólon, pulmão, ossos, mama, bexiga, rim, pele, cérebro, sistema nervoso central, tireoide e pode causar leucemia. As partículas alfa, pulmão e pode causar leucemia, e partículas beta, tireoide, pode causar leucemia, glândula salivar, atingir os ossos e gerar sarcoma também. Agora sobre os fenômenos ondulatórios, porque, como eu disse, a onda ela pode se propagar por um meio, mas a eletromagnética não precisa necessariamente. Mas, dependendo do ponto de vista que você olha, a onda eletromagnética também pode ser vista como uma partícula. E alguns fenômenos ondulatórios acontecem dependendo do meio que a onda está se propagando.
Nós temos aqui a reflexão, que é quando ela vai esbarrar em um objeto e ela vai voltar para o mesmo meio, ela não atravessa, mas ela não vai voltar na mesma direção, ela vai variar o sentido, mas ela continua no mesmo meio, ela não atravessa. Refração, ela atravessa esse meio. E absorção, aí ela vai ser absorvida por esse corpo, ela não vai atravessar ele, ela vai parar nele. Difração, no caso, você vai aplicar uma luz, por exemplo, você vai aplicar essa onda, e se tiver um furo, um buraco, ou tiver como desviar desse objeto, é isso que vai acontecer. Ela vai dar uma contornada e ela vai se espalhar. E aí temos também a interferência. O que acontece com a interferência? Aqui eu coloquei um exemplo de ondas que vão se anular, mas elas podem também se somar. Aqui, no caso, a onda A e a onda B, elas estão bem opostas e da mesma amplitude também. Então, quando você junta as duas, elas vão zerar. Mas poderia acontecer das duas serem exatamente iguais. E se isso acontecesse, você estaria duplicando a onda. Então, você estaria somando. Geraria uma onda ainda maior. Então, essa é a questão da interferência, que uma onda vai interferir no trabalho da outra. A dispersão é quando você vai aplicar essa onda em um objeto, ela vai colidir com algo e ela vai realmente se dispersar. A polarização, no caso, é que você consegue orientar ela em apenas uma direção. Eu coloquei esse exemplo com um polarizador, que funciona como uma espécie de filtro, e ele vai polarizar mesmo a onda, ele vai colocar ela em apenas uma direção, retirando o resto. E também esse quadrinho, movimento que vocês conseguem ver, vem do que eu mostrei no slide passado, daquele fenômeno ondulatório, que a onda vai passar por um furo, um buraco, ela vai continuar se propagando por meio dele. Só que reparem também que após essa parede amarela com os furos, ela também sofre a interferência, porque depois a cada uma desses dois furos vai gerar duas novas ondas. E repare que à medida que elas vão se propagando, em certas partes elas vão se anular, em certas partes elas vão se somar. Pressão de radiação vai ser uma força normal por unidade de área, e essa força vem da radiação eletromagnética, que vai ser absorvida ou refletida. E ela realmente, às vezes, nós acabamos desprezando ela porque ela é meio insignificante em questão do seu valor, só que se você aplicar essa radiação por um longo período de tempo em um certo corpo, pode ser que ocorra certas perturbações, se o corpo for bem pequeno. E então, falando sobre a questão da absorção, nós temos o corpo negro, que seria aquele corpo que é capaz de absorver todas as ondas. Ele não vai deixar ela se dispersar, refletir, ele vai absorver tudo. E o projeto inicial do corpo negro iniciou com você abrir como se fosse uma caixa, você fazer um furo nela, e no caso essa abertura funcionaria como corpo negro, porque essa onda vai entrar por ali e ela nunca mais vai sair. Ela vai ser absorvida pelo interior desse corpo, ela vai ficar lá dentro e não vai sair mais. Mas se esse objeto oco que está absorvendo tudo, ele for aquecido, aí ele vai começar a refletir as ondas novamente. Então, basicamente, ele vai ser um absorvedor ideal e um emissor ideal também, que é o caso do corpo negro, que vai absorver toda a radiação que nós colocarmos nele. E bom, foi isso, foi apenas uma introdução sobre as ondas, o que são as ondas ionizantes, não ionizantes. Espero que tenha ficado claro, que tenha gostado. Um beijo!